Oi, esse é o podcast Qual a Função? Eu sou Isadora, uma psicóloga pensando em voz alta. Aqui eu compartilho reflexões sobre autocuidado, vida adulta e saúde mental, sempre ancorados na psicologia e em práticas baseadas em evidência. Mas agora, bora entender qual a função? Você já disse ou ouviu alguém dizer: nossa, eu tô mal, mas eu não sei explicar o que é, eu não consigo te pôr em palavras o que eu tô sentindo. E isso é muito comum, na clínica aparece bastante, mas na vida, de uma forma geral, acontece com bastante frequência, né? A pessoa sente alguma coisa, mas ela não consegue organizar aquilo em palavras, não consegue expressar mesmo. Ou até a pessoa tenta reprimir o que está sentindo, porque ela aprendeu em algum momento da vida que emoções devem ser controladas. E às vezes sem nem saber sobre qual emoção ela está falando ou tentando controlar. Acho que primeiro de tudo, vamos entender o que são emoções? As emoções são respostas do nosso corpo a mudanças que a gente percebe no ambiente. Elas vão envolver alterações fisiológicas, então a respiração, o ritmo do nosso coração, suor, vai controlar várias coisinhas do nosso corpo, mas também vão envolver expressão facial, impulso de ação. Existem algumas emoções que são consideradas mais basiconas e são identificadas em várias culturas, por exemplo, felicidade, tristeza, raiva, medo, nojo. E agora, provavelmente na sua cabeça, você viu todos os personagens de Divertidamente, e é isso mesmo. Essas são as emoções mais básicas que realmente são difundidas em diversas culturas. E são emoções também que a gente consegue identificar de forma muito fácil, porque elas são lidas rapidamente, na expressão que a pessoa está fazendo, no tom da voz, nessas respostas mais visíveis mesmo do comportamento. E emoções têm todo um histórico de valor de sobrevivência. Se a gente for puxar no histórico mesmo, tem um motivo para elas existirem em humanos. Por exemplo, o medo ajudava os nossos ancestrais a fugirem de predadores ou evitar perigos. A raiva mobilizava uma energia para a defesa. Então, quando tinha uma ameaça, uma invasão de território, a raiva ajudava a organizar essa energia mesmo para se defender. O nojo protegia contra alimentos contaminados ou um ambiente ali mais insalubre, do ser humano identificar aquilo como um potencial risco e se proteger. A tristeza podia sinalizar de alguma forma uma perda, favorecer esse recolhimento e organização. A tristeza estava muito associada também a essa busca por apoio social, e os comportamentos que faziam parte ali de demonstração de tristeza aumentavam a probabilidade de receber cuidado. O que, se a gente for pensar milhões de anos atrás, nesses ambientes ancestrais, ambientes mais hostis, ajudavam muito a aumentar essa probabilidade de sobrevivência, proteção. A felicidade ajudava a reforçar esses comportamentos mais importantes para vínculo e cooperação. Então, o ser humano, enquanto bicho que existe com o outro, que existe na partilha, demonstrar essas emoções e saber ler e responder essas emoções sempre teve um valor de sobrevivência muito importante. A gente pode entender as emoções como sistemas de sobrevivência sofisticados. Mas se a gente for parar para pensar, de alguma forma, mesmo depois da gente sair desse cenário mais lute pela sua própria vida, elas continuam com a gente. Por quê? As emoções não servem só para a sobrevivência física imediata, de um risco mais palpável. Elas são sistemas regulatórios. As emoções ajudam em aspectos mais amplos. Então, elas continuam sendo essenciais, mesmo nos dias de hoje. E, enquanto ser humano, não é uma opção não sentir. Não tem como você não sentir nada, a não ser que você
tente se anestesiar por uma outra via que não seja uma via natural. Mas é inerente ao ser humano sentir. A gente não controla diretamente os nossos sentimentos, mas também isso não significa que nós precisamos ser reféns dos sentimentos. E eu vou tentar conversar sobre isso com vocês no episódio de hoje. Bom, tem uma diferença entre emoções e sentimentos, e talvez isso de forma prática não mude nada na sua vida, mas eu achei interessante trazer essa conceitualização para vocês entenderem o que significa cada uma dessas coisas. E é interessante a gente perceber que os sentimentos, eles são resultados mais subjetivos, como se fosse uma experiência mais consciente do que a gente tem ao vivenciar uma emoção. É como se a gente estivesse mais acordado, mais atento à emoção, e a partir disso a gente conseguisse ter uma experiência que se torne então o que seriam os nossos sentimentos. Nesse sentido, os sentimentos não estão muito aí só para a parte fisiológica das reações do nosso corpo. É muito mais como aquilo se parece pra gente, o que aquilo vai significar pra gente, o que a gente vai atribuir e talvez principalmente como a gente vai nomear aquilo que a gente está sentindo. E quando a gente não tem muito repertório para nomear essas emoções, ou a gente vai usando o que a gente tem, ou rola aquela sensação que eu falei lá no começo, de nossa, não é bem isso que eu tô sentindo, eu não consigo explicar. É uma sensação bem ruim de não estar se expressando corretamente, não estar expressando exatamente o que a gente quer expressar, como se a experiência interna estivesse sendo mal traduzida para o outro, para o externo, ou no nosso diálogo interno, como se a gente não estivesse conseguindo traduzir para nós mesmos aquilo que a gente está atravessando. Na perspectiva da análise do comportamento, nomear os nossos sentimentos é um comportamento que a gente aprende. Isso quer dizer que não é um comportamento automático, que é inato, que a gente nasce já sabendo nomear. Não, a gente nasce sabendo sentir, sem muito controle também, porque a gente vai sentir, se você é ser humano, você vai sentir. Mas nomear já são outros 500. Foca nisso. Nomear os nossos sentimentos é algo que a gente aprende. A gente aprende a dizer que a gente está com dor, a gente aprende a dizer que a gente está com sono. Se a gente for pensar da gente enquanto nenenzinhos, as pessoas vão tentando ler como que a gente tá, como que a gente tá se sentindo, dependendo de como a gente tá se expressando, falam que tal coisa é dor, ou determinado comportamento ou expressão facial que a gente fez quer dizer que a gente tá com sono, ou tal coisa que acontece quer dizer que a gente precisa ter nossa fralda trocada. Isso vai acontecendo na relação com o outro. Talvez na primeira vez que você se machucou, fez um machucado em você, alguém olhou e falou, nossa, você deve estar com dor, isso deve estar doendo. E vai rolando esse empréstimo de linguagem quando a gente ainda está construindo a nossa própria maletinha de recursos, a nossa própria maletinha de habilidades, de inteligência emocional. Então, quando a gente ainda está desenvolvendo a linguagem, alguém nomeia o mundo para nós. As pessoas falam sobre os nossos sentimentos, sobre nossas sensações, mas a gente conhece o mundo num primeiro momento através do outro. O outro vai nomeando os objetos, as ações, as cores, os bichos, tudo vai sendo emprestado do outro. Essa linguagem vai sendo emprestada do outro. Mas essa parte de comunicação, de linguagem, nessa zona mais emocional, é mais desafiadora. Porque muitas famílias não reforçam muito falar sobre sentimentos, sobre emoções, ou ficam mais numa zona inicial, não vão para repertórios mais complexos, para definições mais completinhas dos sentimentos, das sensações, não falam abertamente sobre isso. Então, muitos de nós crescemos com pouca discriminação emocional. A gente às vezes nem sabe o que a gente está sentindo.
A gente vai sendo pouco letrado emocionalmente. Imagina você enquanto uma criança que está aprendendo e de repente sente um aperto no peito. E talvez te ajudasse a ouvir. Nossa, isso pode ser medo? Ou então, isso que você está sentindo parece frustração? Se no lugar disso a gente ouviu, nossa, isso não é nada, ou deixa de frescura, a relação que a gente pode ter feito pode ter sido de invalidação em relação a como nos sentimos. Quando a gente fala para o outro, ou tenta de alguma forma ali dentro do que é possível contar para o outro como a gente está se sentindo, e como retorno a gente tem, isso não é nada, isso é frescura, para com isso, a gente aprende que aquele sentimento, aquela emoção não pode ser externalizada, que ela deve ser bloqueada, que a gente deve tentar controlar. Ou num cenário mais desafiador, talvez seja, de repente você sentiu alguma coisa, ninguém te ajudou a nomear, e aquilo passou por você como se nem mesmo tivesse existido de verdade. Desse jeito, esse mundo interno vai sendo construído sem um mapa de compreensão. E isso pode ser um ciclo, porque muitos adultos se tornaram cuidadores e foram crianças que foram negligenciadas emocionalmente. Então o ciclo só vai se repetindo. Eu não aprendi a falar sobre sentimentos e sensações, eu não ensino a falar sobre sentimentos e sensações. Tem até algumas famílias que vivem quase num voto de silêncio quando estão diante de situações mais difíceis. Como também se você não falasse sobre determinado assunto, automaticamente fizesse com que aquele assunto simplesmente sumisse. Não olhar para aquilo que está acontecendo como se aquilo não fosse te olhar de volta. E isso é muito importante, porque a nossa capacidade de autopercepção, da gente se descrever, ela é construída na interação com a comunidade verbal que a gente está tendo contato, que responde ao nosso comportamento ao longo da vida. Agora, se eu estou inserida numa família, num grupo, numa comunidade verbal, onde existe esse silêncio desconfortável, onde as coisas não são nomeadas, onde as coisas não são validadas, onde as coisas não têm nome, eu posso crescer, há uma grande probabilidade de eu crescer sem habilidades de inteligência emocional. Só que há necessidade do cuidado para não reproduzir esse mesmo ciclo. Eu não aprendi, então eu não vou ensinar. Às vezes, mesmo depois de adultos, a gente continua com essa mesma maletinha de quando a gente era criança, com a mesma maletinha desfalcada de ferramentas emocionais, ou às vezes com quase nenhuma ferramenta emocional, e a gente segue carregando essa mesma maletinha. E às vezes quem ainda tem uma ferramenta ou outra pode se deparar na vida adulta olhando para o que tem e vendo que essas ferramentas não servem para a vida atual. Elas não servem para as necessidades atuais que você tem enquanto adulto. Porque provavelmente a maioria de nós teve maletinhas tão desfalcadas mesmo, que elas nem serviam quando a gente era criança. Imagina depois de adultos, que as coisas ficam muito mais complexas. Por mais que seja doloroso olhar para algumas experiências, como não ter recebido afeto ou ter crescido num contexto que era invalidante, que não ajudou a construir esse repertório emocional. Na vida adulta, muitas vezes, a gente se depara com uma tarefa muito difícil, mas muito importante, que é construir recursos que não foram ensinados para a gente. Isso inclui aprender a validar os próprios sentimentos que antes foram ignorados. Isso inclui nomear as nossas experiências internas que nunca tiveram espaço e entrar em contato com aspectos da nossa história
que pode ser que por muito tempo foram evitadas ou silenciadas. Não se trata aqui de apagar o que faltou, de esquecer, de ignorar, de fingir que isso não foi uma parte importante da nossa história, mas de reconhecer que mesmo que isso não tenha sido oferecido pra gente há anos atrás, quando a gente era só uma criança, hoje é possível desenvolver novas formas de se relacionar com nós mesmos. Construir esse repertório, essas habilidades, é um ato enorme de amor consigo mesmo. É um ato de auto-amor. Não pensando que foi fácil, que vai ser fácil, que é algo natural, mas justamente porque em algum momento isso não teve disponível. E a gente vai construir esse repertório para que isso se torne disponível para a gente, para que a gente se relacione de uma outra forma com o nosso mundo interno. Quebrar esse ciclo de eu não aprendi, mas agora enquanto adulto eu vou aprender e vou me relacionar com as pessoas de uma forma diferente, e isso vai fazer com que eu ensine outras pessoas em alguma medida. Aprendendo sobre mim, eu posso também ensinar para o outro. E lembra quando eu disse que nomear os sentimentos e emoções é um comportamento aprendido? É nisso que eu queria focar. A gente precisa acreditar que a gente pode aprender coisas boas para nós mesmos, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja. Quando a gente olha o porquê a gente está fazendo isso, no final pode valer a pena. A gente vai fazer porque a gente acredita que a gente merece coisas boas para nós mesmos. A linguagem, aprender a nomear, cria contorno. Ela transforma uma experiência difusa em algo mais delimitado, com mais definição. E aqui vale dizer que nomear os sentimentos não é o mesmo que sentir, mas tem uma influência muito direta em como a gente se sente. A partir do momento que a gente aprende a nomear, a forma que a gente sente também tem um desdobramento diferente. O sentir, ele acontece mais no corpo. É um batimento que acelera, uma respiração que muda, um relaxamento muscular ou uma tensão muscular. E isso geralmente acontece antes da linguagem. Mas quando eu coloco em palavras, eu tenho a possibilidade de mudar a minha relação com aquilo. Na terapia de aceitação e compromisso, o sofrimento não está apenas na emoção em si. Por exemplo, se eu estou triste, automaticamente eu sofro. Mas na forma como a gente vai se relacionar com essa emoção. E nesse sentido, a linguagem é central nisso. Se eu digo, eu sou ansiosa, nessa frase é a grande chance de eu ter me fundido com uma experiência, de eu e a ansiedade sermos um só. Agora, se eu digo, eu estou me sentindo ansiosa agora, porque eu aprendi no meu corpo que a ansiedade é sinônimo de estar com minha mão suada, estar com meu coração acelerado. As coisas mudam um pouco. Eu crio um espaço entre quem eu sou e como eu me sinto. E essa diferença, por mais sutil que pareça, é muito poderosa. A gente não precisa eliminar as emoções. A gente precisa se relacionar diferente com elas. Quando eu descrevo o que eu sinto, eu organizo o meu sistema nervoso. Tem até algumas pesquisas na psicologia que mostram que rotular as emoções ajuda a reduzir essa ativação emocional mais intensa, mais abrupta. Não porque a emoção desaparece, mas porque ela deixa de ser um estímulo desconhecido. O desconhecido pode assustar muito mais. Agora, a familiaridade, esse conhecer, esse saber do que eu estou falando, ter essa proximidade, reduz essa sensação de ameaça. Externar também muda a experiência. Quando eu digo em voz alta, ou eu me expresso de alguma forma, escrevo, transformo numa música, num movimento, quando eu digo
De alguma forma eu tô magoada, eu deixo de estar apenas reagindo. Eu deixo de atuar só a partir da reação mais automática, digamos assim. Eu passo a ter mais possibilidade de escolha. É como se a linguagem criasse um intervalo e tornasse a experiência mais parecida com sentir, identificar e nomear o que eu estou sentindo e escolher como eu vou agir. E sem a linguagem, muitas vezes a gente fica só no sentir e reagir, ou sentir e embotar o sentimento, a sensação. Então não, nomear não substitui o sentir, mas nomear pode transformar a forma com que nós vamos sentir. E principalmente como a gente vai agir a partir do que a gente sente. Desenvolver esse repertório emocional é basicamente aprender a conversar com o próprio mundo interno. E esse repertório se constrói com prática, com abertura para as experiências, para realmente sentir as sensações. Eu sei que pode ser mais difícil dependendo do ponto que cada um está partindo, dependendo de cada história de vida. Pode parecer até esquisito demais se validar quando boa parte da sua vida você foi escondendo e dizendo, às vezes até para si mesmo, isso não é nada, porque foi assim que você aprendeu. Mas você pode aprender diferente. Você pode se ensinar coisas novas. É uma quebra de ciclo mesmo. Quando você foi ensinado a não olhar para alguma coisa, olhar para essa coisa pode parecer assustador. Mas lembra também que nomear não vai aumentar a emoção, vai regular ela. Quando eu coloco o que eu estou sentindo num nome, quando eu dou nome a essa coisa, eu saio dessa fusão automática com a experiência. Até porque quando a gente olha, pela arte, evitar sentir, na verdade, costuma ampliar o sofrimento. Quanto mais eu digo, eu não posso sentir isso é errado, eu devia ser mais forte, mais essa emoção vai se tornando ameaçadora. E como eu falei, quando eu tenho familiaridade, ela deixa de ser um monstro desconhecido. Aqui, se você quiser, essa parte assustadora e alguns sentimentos podem continuar sendo pequenos monstrinhos, mas pensa num monstrinho que tem uma cara, que tem um tamanho, que tem um formato, que você conhece, que quando ele chega você consegue dizer oi, ao invés de se esconder. Quanto mais proximidade você tem com suas emoções, menos assustadoras elas se tornam. Você consegue estabelecer um diálogo com elas. E é importante pensar que toda emoção sempre vai trazer uma informação útil para você. Sempre. A culpa pode sinalizar que de repente você está desalinhado com algum valor. A raiva pode te mostrar que você está violando um limite seu. A tristeza pode dar as caras ali de que você está perdendo alguma coisa que é importante, que algo doeu. E a pergunta deixa de ser como eu faço para isso parar e passa a ser o que isso está me mostrando. Tudo isso, todo esse diálogo com o seu mundo interno, com suas emoções, com suas sensações, são dados de autoconhecimento. São informações de como que você lida com o mundo, de como você está lidando, se de repente você quer lidar de uma forma diferente, se estiver sendo nocivo para você. Mas sentir é uma experiência profundamente humana. Nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai ser bonitinho. Dependendo do momento pode ser confuso, pode ser intenso. Mas agora eu vou fazer aqui um pouco da advogada do diabo, vai. Você já se imaginou sem poder sentir as coisas? Você já imaginou não sentir alegria quando você vai abraçar alguém que você ama? Não sentir aquele frio na barriga antes de alguma coisa importante? Não sentir saudade porque você viveu coisas muito boas em algum momento? Não sentir uma indignação, uma raiva diante de uma injustiça? Não tem como você selecionar só algumas sensações para não sentir.
Se você optar por se anestesiar de uma forma não natural, já que não é possível deixar de sentir as coisas, você não vai conseguir selecionar exatamente o que você vai sentir. Enquanto você for um ser humano, você vai sentir. E sentir às vezes dói, mas também conecta. A emoção é um sinal de que você está vivo, de que algo te importa. O problema talvez nunca tenha sido sentir demais. Talvez tenha sido não ter aprendido a se relacionar com o que você sente. E se de repente a gente começar a olhar para as nossas emoções, não como inimigas a serem controladas, exterminadas ou ignoradas, mas como experiências a serem compreendidas, experiências para serem cuidadas, para serem sentidas. E se da próxima vez que algo surgir aí dentro de você, em vez de você tentar calar ou resolver imediatamente, você apenas dissesse para si mesma: eu estou sentindo isso. Isso faz parte da minha experiência enquanto ser humano. Eu posso aprender alguma coisa com isso. Sentir, gente, é muito grandioso. É complexo, é vulnerável, é potente. Aqui te provoco a, que tal começar a olhar para o que você sente com mais respeito? Que tal você transformar esse seu mundo interno num território mais conhecido? Que as coisas internas comecem a ter nome, a ter contorno, um significado, uma familiaridade. Eu acho, particularmente, que desenvolver esse repertório emocional, essa inteligência emocional, não seja sobre entender as emoções, seja sobre a forma que você vai viver com essas emoções, a forma que você pode decidir viver com essas emoções, a forma que você pode quebrar ciclos, fazer diferente, se ensinar coisas boas. Ai, como eu adoro falar sobre esse assunto. Muito bom. Obrigada mesmo por me ouvir. Obrigada por pensar comigo. Se você está ouvindo pelo Spotify, não esquece de avaliar o podcast. Isso é muito importante para ele conseguir atingir outras pessoas. Se você está ouvindo pelo YouTube, se fez sentido para você, curte, deixe um comentário. Os comentários têm sido muito legais. Seja diretamente pela plataforma que você está ouvindo, seja pelo Instagram do podcast. Tem sido muito rico trocar com vocês e saber como cada episódio atravessa pessoas de formas diferentes. Então não se esquece de fazer essas coisas. E no próximo episódio a gente continua investigando com calma. Esse foi o Qual a Função. Até a próxima.